Fala aí, galera, vamos dar início aqui agora à nossa segunda aula do nosso curso. E olha lá, gente, aula passada a gente falou do que você iria aprender da parte básica, tá? Então a gente já falou ali sobre candlestick, tendências, linhas de tendência, canais, suporte e resistência. Então, gente, se vocês não viram a primeira aula, volta lá para vocês verem, tá? E hoje, nessa aula aqui, como eu falei, vou separar em duas aulas. Nessa segunda aula, eu vou passar para a parte avançada, que agora a gente vai falar sobre pivô, padrões de candle, bandeira, Fibonacci, volume e o setup que vocês vão utilizar, beleza? Então, bora lá, gente, que isso aqui vai ser um conteúdo muito bom, beleza? Então, ó, pega papel e caneta e anota tudo que eu vou falar aqui que vai te ajudar bastante, tá? Olha lá, gente. Então, vamos começar aqui falando de pivô, tá? A aula passada a gente falou de canal. O que é o canal? Uma linha de tendência junto com a sua paralela forma aqui um canal, tá bom? Então, aqui nós temos o canal. E aí, o que significa o pivô? O pivô é aquele momento em que o ativo reverte a tendência. O que ele faz? Passa de uma tendência de alta para uma tendência de baixa, ou ao contrário, uma tendência de baixa para uma tendência de alta agora. Mas como que é formado esse pivô? Primeira coisa, a gente localiza um canal. Então aqui a gente consegue ver a formação de uma LTA e sua paralela nos topos e fundos desse ativo aqui, tá bom? Desse desenho. E olha lá o que aconteceu. Quando o nosso ativo rompeu para baixo dessa LTA, perdeu aquela linha de tendência, o que esse ativo tende a fazer? Ele tende a fazer um pullback. E esse pullback é um descanso à linha anteriormente rompida, ou seja, a nossa linha de tendência, beleza? E aí, a gente vai ter aqui a nossa região chamada de região de pivô. O que é essa região de pivô? É a região ali daquele fundo que formou, desse fundo aqui. Então, aqui é uma região de suporte, tá? Então, aqui é uma região de suporte onde o ativo vai ter dificuldade de romper. E quando o ativo rompe essa região de suporte, o ativo vai reverter a tendência, tá? Então, olha, aqui a gente viu, o ativo rompeu essa região ali daquele suporte, pivotou para baixo, que a gente chama, tá? Fez o pivô de baixa, e aí o ativo aqui engatou agora numa tendência de baixa, tá? E aqui a gente pode fazer o que? Já traçar uma LTB. Por quê? Porque a gente pode ver aqui dois topos descendentes e já traçar uma LTB. Mas lembra, você só vai poder traçar outra linha de tendência assim que romper o ponto de pivô, tá? Antes disso, o mercado ele pode lateralizar, voltar para a tendência de alta. Vamos supor aqui, gente, que a gente está em uma tendência de alta. Vou colocar aqui no canal de alta. Só que aí o nosso ativo, deixa eu colocar aqui, o nosso ativo veio, rompeu, fez aqui um pullback, formou aqui a nossa região de quê? O nosso ponto de pivô. Aqui, tá? Então, ali é a região de pivô, onde o ativo vai pivotar para baixo. Só que aí, o ativo ele foi, sustentou nesse suporte, voltou, lateralizou aqui, e aí, isso aqui, gente, ainda não reverteu tendência, tá? Isso aqui ainda não reverteu tendência. Por quê? Porque eu falei para vocês, só reverte tendência depois que pivota para baixo, tá? Depois que faz a região ali de pivô, quando perde aquele suporte ali da região de pivô. Então, aqui o ativo, ele pode vir sim voltar para uma nova tendência de alta. E aqui você novamente poder traçar uma LTA. Então, você só vai poder traçar uma LTB, como eu te falei, só após a região de pivô ser rompida. Então, a gente precisa que o nosso ativo, ele pode vir dar uma lateralizada aqui, só que chega um momento que ele rompeu. Tá bom, aí agora sim a gente pode vir e traçar aqui nesses topos uma LTB, tá bom? Unindo dois topos descendentes, traçando uma LTB. E o pivô, ele acontece tanto para baixa, tanto para alta. Ou seja, ele pivota tanto o ativo de uma tendência de alta reverter para uma de baixa, e também reverte de uma de baixa para uma tendência de alta, como acontece desse jeito aí que eu estou mostrando para vocês, tá? Então, gente, isso aqui não tem nenhuma complicação. É uma coisa simples, vocês podem usar aí sim para pegar uma movimentação muito forte, revertendo essa tendência. Colocando, às vezes, dependendo de como foi esse pullback, você pode dar a entrada aqui no rompimento desse pivô, rompimento dessa resistência aqui, o seu stop onde? Você pode colocar o seu stop logo aqui abaixo desse descanso. E os seus alvos? Os seus alvos você pode colocar alguns ticks abaixo dessas resistências aqui. Porque resistências o ativo vai ter uma dificuldade de romper. Então, seria bons alvos aí, tá? Mas isso tudo você vai utilizar se estiver seguindo o seu gerenciamento e o plano de trade. Se não tiver, não entra no ativo. Se o stop estiver muito grande, não entra, tá? Então é assim que funciona o pivô. Não tem nenhuma complicação, tá, gente? Isso aqui é coisa simples.
Mas vamos lá. Quando a gente olha topos e fundos em um ativo, que nem aqui. Aqui a gente tem uma LTB formada pela união de topos, tá? De topos descendentes. E aqui nesse nosso ponto de pivô, bem aqui, a gente formou por uma resistência. Só que essa resistência foi formada por conta que aqui no ativo formou um topo, tá? E nesses topos e nesses fundos, nós podemos ter alguns padrões de candle que formam esses topos e fundos, que formam ali um topo ou um fundo, e também pode dizer reversão de tendência. Então nós temos padrões de continuidade, de reversão e de equilíbrio, tá? Então são esses 3 tipos de padrões de candles que nós temos, tá? Uma dica para vocês: quanto maior o tempo gráfico que você opera, mais esses padrões têm uma influência maior no seu ativo, tá? Quanto maior o tempo gráfico diário, quando aparecer ali um martelo, esse martelo ele tende muito mais a reverter a tendência do que quando acontece um martelo num 1 minuto, tá? Então, quanto maior o tempo gráfico, melhor para você utilizar os padrões de candle para operar. Beleza? Então, eu vou começar a falar aqui para vocês dos padrões de candle. Só que esses padrões de candle vocês vão utilizar para sinalizar topos e fundos, e não para operar. Você pode sim operar com esses padrões de candles, mas com esse setup aqui você não vai precisar operar em padrões de candle. Você vai operar em uma figura gráfica que é muito mais assertiva e vai utilizar os padrões de candlestick para te indicar topo e fundo. Tá bom? Então vamos começar aqui falando de uma figura que é bastante conhecida por vocês, que é o martelo e o martelo invertido, o enforcado e a estrela cadente, tá? É assim, o que muda o nome? Martelo, lembra, martelo você segura o martelo assim para bater alguma coisa. Então você segura o martelo é sempre assim, tá, gente? Martelo é sempre assim, com o corpo aqui em cima e o pavio maior aqui embaixo, que você segura e bate, tá? O que acontece? Martelo, quando aparece esse padrão aqui rosa, tá, gente? Quando aparece esse padrão aqui em um final de uma tendência de baixa, ele vai receber o nome de martelo. Se esse mesmo padrão acabar no final de uma tendência de alta, ou seja, a gente estava vindo uma tendência de alta, apareceu esse padrão aqui e o nosso ativo reverteu, esse nosso padrão vai ser chamado de enforcado, tá? Então, quando reverte uma tendência de alta para uma baixa, é enforcado. Então lembra, apareceu lá em cima, enforcado. Apareceu aqui embaixo, martelo. Acontece da mesma forma com esse roxo aqui, com esse padrão roxo que eu mostrei para vocês. Quando a gente está em uma tendência de baixa e vai reverter para uma de alta e aparece esse padrão aqui ao final dessa tendência de baixa, a gente dá o nome a esse padrão de martelo invertido, tá bom? Mas se acontecer ao contrário, se a gente tiver numa tendência de alta, aparecer esse padrão lá em cima e vir reverter para uma tendência de baixa, a gente chama esse padrão de estrela cadente, tá bom? Então esses nomes vocês não precisam decorar. É bom, vocês vão ver que com a prática vocês vão pegar esses nomes aí, mas não precisa decorar porque não vai mudar muita coisa, tá? Você só precisa saber que, gente, prefira martelo no final de uma tendência de baixa para reverter para uma alta e numa tendência de alta para reverter para uma baixa, prefira estrela cadente. Por quê? Porque esses ativos, eles pegam uma força. Isso significa que assim, deixa eu explicar para vocês como que funciona aqui o martelo no final de uma tendência de baixa, tá? Ó, a gente está numa tendência de baixa aqui, topos e fundos descendentes, foi lá e apareceu aqui o nosso martelo. Só que quando aparece o nosso martelo, o nosso pavio, o que significa? Significa que o nosso preço foi até lá, só que voltou. Ou seja, a força vendedora tentou ir até lá embaixo, só que não conseguiu. Os compradores acabaram com dessa força vendedora e tornaram essa força agora compradora, tá? E prefira esse corpo do martelo em uma final de uma baixa, o corpo ali dele estando verde, tá? Tendo uma variação positiva aqui no corpo. Não vermelho, tá? Prefira ele quando esteja verde, que vai ser bem melhor, tá? Então, por isso que funciona, por isso que é melhor o nosso martelo no final de uma tendência de baixa. E o nosso martelo invertido no final de uma tendência de alta acontece da mesma forma. Martelo invertido no final de uma tendência de alta é chamado de quê? Estrela cadente, tá, gente? Então, ó, lembra, prefira agora o corpo dele vermelho, por conta que a gente vai reverter com a tendência de baixa. Então, sempre pega essa analogia na cabeça, tá? Então, aqui, o que a gente tinha? A força compradora indo na tendência de alta, muito forte.
Só que aí, naquele candle, a força vendedora bateu nos compradores, bateu, e os compradores não tiveram mais força. Ou seja, dá muito mais indício de reverter para uma tendência de baixa a partir desse padrão. Tá bom? Então, prefira uma estrela cadente no final de uma alta e um martelo no final de uma baixa. Tá bom? Agora, um hack para vocês é que sempre prefiram 1/3 corpo e 2/3 pavio. O que significa isso? Que quando você pega aqui toda a amplitude desse nosso candle, você consegue dividir ele em 3 partes. Vamos dividir aqui, ó, uma parte corpo e essas outras 2 partes aqui, que eu vou colocar em azul. Olha aqui, essas outras 2 partes aqui, pavio, tá? Então prefira, esse é o martelo correto. Se você pega um martelo que é meio corpo, meio pavio, é uma variação de martelo, porém ele não é tão bom quanto esse aqui que eu estou mostrando para vocês. Acontece da mesma forma no martelo invertido e na estrela cadente. Você também pode dividir aqui esse padrão em 3, tá? Então deixa eu dividir em 3 aqui para vocês. E aí, prefira pegar esses dois aqui, 2 partes desse padrão como pavio e uma partezinha aqui como corpo, tá? Então essa aqui é a forma certa de você ver martelo e martelo invertido. Mas, gente, eu tô falando aqui para vocês de martelo e martelo invertido, só que vocês também, quando forem utilizar o setup, vocês também vão precisar de uma ferramenta chamada Fibonacci. Mas antes de eu mostrar o Fibonacci para vocês, deixa eu ir lá para a plataforma, que eu preparei alguns exemplos de pontos de pivô para vocês verem na prática e não só aqui no desenho. Então vamos lá para a plataforma para eu mostrar aqui para vocês, tá, gente? Deixa eu tirar só aqui esses gráficos aqui da tela. Então aqui, gente, em Embraer, tá? No gráfico diário, isso aqui aconteceu no diário, vocês podem perceber que a gente estava numa tendência primária aqui. Opa, a gente estava numa tendência primária com topos e fundos ascendentes, tá? Até que chegou um momento que o nosso ativo perdeu a força compradora, quis reverter. Por que uma tendência primária? Porque veio aqui de 2004 até lá 2007. Lá em 2008, quando teve a subprime, aconteceu esse pivô. Então a gente poderia operar vendido ali na subprime. Então tudo já indicava para a gente que ia acontecer aquele desastre, porém só intensificou, né? Lá fora intensificou a queda daqui de dentro. Então, olha, aqui o nosso ativo não teve força, perdeu a nossa linha de tendência. Aqui perdeu a nossa LTA. Quando o nosso ativo perdeu essa LTA, ele veio formar um pullback. Deixa eu mudar de cor para vocês. E quando ele veio formar um pullback, a gente pode traçar aqui a nossa região de pivô. Beleza. Nessa região de pivô, você pode ver que o ativo aqui fez mais ou menos um triângulo ascendente para quem conhece, descendente para quem conhece aí um pouquinho de figuras gráficas, tá? Mas você consegue perceber que o nosso ativo foi lá e quando rompeu esse suporte deu uma lapada para baixo, tá, gente? Então vocês podem ver que pivô é uma figura excelente. Vamos para mais um exemplo aqui para vocês, só que dessa vez aqui, o gráfico foi um pouquinho mais lá para frente, mas dessa vez aqui eu quero mostrar para vocês no WinZ20, tá? No gráfico do mini índice, mostrando para vocês no 1 minuto. Para vocês perceberem que funciona tanto no diário quanto no minuto. E olha aqui, aqui a gente tinha uma LTA, o nosso ativo estava em uma tendência de alta, beleza, topos e fundos ascendentes, perdeu a LTA. Caramba, vamos esperar um pullback, para quê? Para que a gente possa traçar a nossa região de pivô. Beleza, traçamos a nossa região de pivô após a formação do pullback. Nosso ativo pegou uma força vendedora e reverteu a nossa tendência. E quando ele reverteu a nossa tendência, o que aconteceu? Ele perdeu essa região de pivô aí e caiu para baixo, engatou agora numa tendência de baixa aqui, tá, gente? Vocês conseguem perceber? E que a gente pode vir e traçar uma LTB nos topos desse ativo agora, reverter a tendência. Mais uma vez, eu mostrei para vocês agora no mini índice e agora eu vou mostrar no mini dólar. O que aconteceu aqui? Olha lá o que eu tinha falado para vocês, gente. Quando rompe, quando rompeu, a gente espera o pullback, traça a região de pivô. Cara, se não rompeu aquela região de pivô, o preço pode lateralizar e voltar para a tendência. Como aconteceu aqui. Vocês podem perceber que aqui a gente tinha uma LTB, o nosso ativo rompeu, formou aqui a nossa região de pivô, só que o nosso ativo não teve força de romper aquela região de pivô ali. Então, o que o ativo fez? Lateralizou. Beleza? Lateralizou. Rompeu para baixo, voltou aqui. A gente pode traçar mais uma LTBzinha aqui, tá? Traçamos uma nova LTB. O que aconteceu? Rompeu essa LTB, fez um pullback,
fez uma nova região de pivô aqui agora. Opa, fiz uma nova região de pivô aqui agora. E o nosso ativo foi lá e agora engatou nessa tendência de alta aqui que a gente pode traçar um LTA. Vocês podem ver que o ativo valorizou demais, tá? Mini dólar, isso aqui aconteceu. E a gente pode fazer o quê? Traçar agora um LTA nos fundos desse ativo. Vocês estão vendo, gente? A reversão de tendência, quando acontece com o pivô, é muito bom para vocês operarem. E vocês podem juntar isso em conjunto com outros setups, tá bom? Então, ó, bora lá voltar aqui para os nossos slides. Gente, eu mostrei para vocês o martelo, o enforcado, o martelo invertido e a estrela cadente. Vou mostrar outros padrões também que podem acontecer nos topos e nos fundos, sinalizando ali que vai acontecer um descanso ou uma reversão, tá? Então aqui a gente também tem um Harami de baixa e o Harami de alta. Como é formado? É formado por um candle maior aqui verde, vamos supor, de valorização, e depois perdeu esse ativo aqui, abriu em gap, o próximo candle abriu em gap e formou aqui um corpo menor dentro aí desse padrão. Quando acontece isso, você pode sim perceber que formou um topo. Por quê? Porque um ativo só forma topo quando a gente tem uma mínima mais baixa do que a mínima prévia. O que quer dizer isso? A gente tem uma mínima mais baixa do que essa mínima aqui que já tinha acontecido do candle passado. Tá bom? Então isso é a formação de topo. E do mesmo jeito pode acontecer uma tendência de baixa, quando a gente tem um Harami, tá? A gente tem um Harami aqui de alta. Harami de alta, a gente pode ver a formação de um fundo, porque a gente teve aqui uma mínima mais alta do que a mínima prévia, que foi essa que já tinha acontecido, tá bom? Então esse padrão aqui também vocês vão ver que muita gente chama de mulher grávida, tá? Então mulher grávida também é o nome do Harami. Mais outro padrão aqui que eu trouxe para vocês é o padrão do engolfo, tá? Muita gente também chama de padrão envolvente, vocês vão ver em alguns livros dizendo que é o padrão envolvente. E acontece, é ao contrário do nosso Harami. Por quê? Porque o Harami, como é que ele acontecia? Acontecia com um candle maior e depois vinha um candle menor. Agora, o nosso engolfo acontece de uma forma diferente. É o candle menor primeiro e depois o nosso ativo vem, abre em gap. Opa, gente, deixa eu colocar aqui verde, porque isso aqui é de valorização. Depois o nosso ativo abre gap de alta ali e engolfa essa força compradora que já tinha acontecido, tá? Então, acontece da mesma forma na tendência de baixa. Aqui a gente engolfou essa força vendedora que estava acontecendo aqui, tá? Então tinha uma força vendedora vindo, a gente foi lá e engolfou essa força vendedora e agora revertendo para uma tendência de alta, formando aí topos e fundos também pode ser usado com esses padrões, tá? Olha, também tem o Doji, que ele não é um padrão de uma reversão como acontece nos outros. Ele é um padrão de equilíbrio. Então, tanto o preço pode dar continuidade quanto reversão. Porém, ele sinaliza bastante topo. Por quê? Porque o ativo foi, e aí ali ele começou a cansar, começou a formar pavios, corpos menores, assim formando um topo ali. Ou às vezes querendo uma reversão, porque o ativo já foi muito, ele esticou demais e precisa agora de um descanso ou uma reversão. Tá? Então o doji ele é formado pela a mínima e não, preço de abertura e fechamento ali mais ou menos na mesma região e a máxima e a mínima distantes aí, tá bom? Então, gente, eu passei bem rápido sobre os padrões de candle aqui para vocês, porque vocês só vão utilizar eles para sinalizar topos e fundos, como eu já falei, tá? Vocês não vão utilizar para dar entrada, porque tem muito mais coisas, muito mais assertivas, como a bandeira, tá? A bandeira, gente, é uma figura gráfica que é o do setup que vocês vão operar, uma figura gráfica que tem 83% de assertividade. 83% de assertividade, você está entendendo o que é isso? Se você fizer 100 trades, você vai acertar 8 trades, tá? No mínimo 8 trades. Então isso é muito bom, gente. Isso é muito bom. Se você seguir um gerenciamento, você consegue fechar sim todos os meses positivo utilizando somente essa estratégia que é simples, tá? Então vamos lá. A bandeira, ela é formada, a gente tem vamos dividir essa bandeira em dois lugares. A gente tem a parte do mastro e a parte do descanso. Qual que é o mastro? O mastro é a impulsão. Qual que é o descanso? É aqui onde o ativo pega fôlego, tá bom? É onde o ativo pega fôlego. Beleza. Então, o que são figuras gráficas, gente? A bandeira é uma figura gráfica e figuras gráficas são padrões catalogados que funcionam há décadas, tá? Então, são padrões de livros. Tem livros que vocês podem ler sobre figuras gráficas que funcionam muito, que tem muita assertividade e são simples, tá? Então, olha,
Vamos lá agora falar da bandeira. Passar, já falei para vocês que ela é formada pelo mastro e pelo descanso. Mas agora, o que ninguém fala na internet para vocês é que a bandeira tem alguns critérios, tá? A bandeira tem alguns critérios para que ela tenha essa porcentagem de acerto de 83%. Primeiro critério, simetria no mastro e no descanso. Segundo critério, forte mastro com descanso em 38,2 do Fibonacci. Terceiro critério, volume forte no mastro e um volume contido no descanso. Beleza, vamos passar por critério. Primeiro critério, vamos lá, simetria no mastro e no descanso. O que quer dizer essa simetria? Quer dizer que, gente, não adianta vocês pegarem uma bandeira aqui que seja dessa forma aqui, ó. Vamos colocar aqui 5 candles de alta e aí veio aqui. Isso aqui não é uma bandeira, gente, tá bom? Porque você precisa ter a simetria. O que é a simetria? Quantos candles tem na impulsão será a quantidade de candles que tem no descanso. Para que serve isso? Porque que o nosso ativo ele precisa descansar a mesma quantidade de candles que teve na impulsão para que tenha fôlego para continuar. Porque quando a gente vê um descanso assim com poucos candles, o nosso ativo não teve ali esse tempo de descanso para poder dar uma continuidade à tendência. Então pode ser um rompimento falso e não pode ir lá buscar o nosso alvo, tá? Então isso é muito ruim pra gente. Então, gente, anota. A quantidade de candles que vai ter no mastro é a mesma quantidade de candles que tem que ter no descanso. Então, você tá vendo ali um mastro. Cara, subiu 8 candles. Você precisa, no mínimo, esperar 7 candles no descanso. Tá? Por no oitavo, você colocar sua ordem ali no oitavo romper. Tá bom? Então, isso é no mínimo para que tenha simetria e você entre certinho. Beleza, mas agora nós vamos falar desse segundo critério, que é o forte mastro com descanso em 38,2% do Fibonacci. Só que antes de vocês saberem o que é esse 38,2% do Fibonacci, vocês precisam saber como que funciona a ferramenta de Fibonacci, tá? Então nós vamos começar aqui falando de Fibonacci. E Fibonacci é a ferramenta do ouro, vamos chamar assim, tá? É a lei áurea. Daí a gente consegue ver essa lei, tá? Essa simetria, vamos dizer assim, em várias coisas do nosso planeta. A gente pode ver na nossa orelha, a gente pode ver numa planta. Tudo isso tem a lei, é o número perfeito, tá? O número do ouro que é chamado essa sequência de Fibonacci. E a gente pode utilizar essas sequências nos mercados para a gente poder saber descansos e impulsões do movimento, tá bom? Então eu escrevo aqui para vocês. Geralmente, após o movimento de impulsão, há uma correção parcial desse movimento. Esse estudo permite traçar possíveis níveis de suporte e resistência dessas correções. Então a gente consegue saber até onde pode ir a correção do ativo, até onde aquela correção é saudável e até onde essa correção não é. E a gente também pode ver impulsão, até onde que a gente vai colocar o nosso alvo, até onde que o nosso ativo vai buscar após a formação de um determinado padrão, tá bom? Então, gente, Fibonacci, aqui eu trouxe para vocês, esse aqui é o Fibonacci de retração. Fibonacci de retração é a que a gente mede o descanso do nosso ativo, tá bom? Então, olha lá, a gente tem 3 níveis ali, vocês podem perceber, nós temos 3 níveis aqui, o 61,8%, 50% e 38,2%. São os principais níveis de Fibonacci. Por quê? Porque quando a gente faz cálculos, a gente cai nessa razão, tá? Eu não trouxe aqui os cálculos para vocês, mas vocês podem pesquisar na internet. Sequência de Fibonacci, vocês vão ver como é perfeito, tá, gente? Todos os cálculos vai parar nesse número aí, os cálculos que são formados vai chegar nessa razão aí, tá? Então, ó, com a aplicação da razão de ouro, foram encontradas as correções 0, 618, 50 e 38,2, que é aqueles canais ali que eu coloquei ali no gráfico para vocês. A utilização dos números de Fibonacci é efetuada após traçar a distância do fundo ao topo e plotar as retas dos níveis 61,8, 50 e 38,2, e com isso espera-se que a correção seja efetuada até um desses 3 níveis. Caso contrário, haverá uma correção de 100% ou superior. O que isso significa, gente? Que a gente vem aqui no nosso gráfico, pega no fundo do nosso ativo, aqui vocês conseguem perceber um fundo, tá? Porque essa mínima aqui foi mais alta do que essa mínima prévia. Aqui a gente pode pegar também o topo. Vocês podem ver aí que eu tracei o Fibonacci daqui do fundo até o topo. Deixa eu colocar a linha. Beleza, tracei aqui. Agora a gente vai traçar, vai saber onde é que é a nossa correção. Quando a gente traçou o Fibonacci, automaticamente vai plotar ali no nosso gráfico 3 regiões de suporte.
Essas três regiões de suporte aí é o 61.8, 50 e 38.2. Vocês podem perceber que o nosso ativo ele veio descansando aqui, parou no 38.2, que é o último canal, e foi lá e replicou essa primeira pernada aqui para cima, tá? Então aqui foi um descanso saudável. O que pode acontecer também? Pode acontecer do nosso ativo não respeitar esse canal, esses três canais aqui, tá? E aí o que acontece? O nosso ativo ele vem, cai. Quando perde esse último canal, nosso ativo tende a vir buscar esse primeiro fundão aqui, tá? Então ele vem buscar esse primeiro fundão. Ele pode sim fazer um pullback e vir agora engatar numa tendência de baixa, tá? Então vamos lá, gente. Deixa eu mostrar para vocês como que vocês podem puxar essa ferramenta lá no gráfico, tá? Então vamos lá aqui para a plataforma. E aqui dentro da plataforma, vamos escolher um movimento aqui. Deixa eu pegar um movimento mais limpo aqui para vocês. Vamos lá. Aqui uma movimentação, tá? Vou pegar essa movimentação. Eu pego a ferramenta aqui, linhas de Fibonacci. Clico nela, puxo do fundo até o topo. Lembrando, topo e fundo também é pavio, tá? Então você vai colocar nos pavios, tá? Então coloquei aqui no pavio de baixo até o pavio lá de cima. Vocês podem perceber que foi exatamente aqui no 61.8. Parou exatamente. Vocês podem perceber que é perfeito, tá, gente? Aqui o Fibonacci dos mercados. Então aí, esse é o Fibonacci de retração. Agora, nós vamos passar para o Fibonacci de impulsão, tá? Porque além da retração, nós podemos traçar impulsão. Então, podemos traçar o Fibonacci para impulsões de movimento também. Veja como utilizar a plataforma. Vou mostrar para vocês como é que vocês vão utilizar essa plataforma. Mas olha, vocês podem puxar uma ferramenta do fundo do ativo até o topo e até onde esse ativo descansou. Automaticamente o nosso ativo vai buscar regiões de replicações de movimento, regiões onde a gente vai ter as nossas próximas impulsões, tá? E vocês podem perceber aqui que, olha, quando o nosso ativo foi lá no 100% da replicação, vocês podem ver aqui, ó, 100%, vocês podem ver que teve uma nova retração, entendeu? Então vocês podem ver que é exatamente, tá, gente? Vamos lá mostrar para vocês como que funciona isso aqui. Apaga essa ferramenta. Temos outra ferramenta aqui, ó, projeção de Fibonacci. Clicou aqui no fundo do ativo, clicou lá no topo do ativo, puxou até o descanso. Beleza, puxei até o descanso. Agora sim a gente pode ver aí as impulsões. E a gente não tem só os canais de impulsão, 38.2, 50, 61.8, 100%, tá? Nós temos também o 161.8%, você pode clicar duas vezes e adicionar aqui, ó, 161.8%, e o 200%. 200% é um pouquinho mais difícil de ser atingido, mas vocês podem ver aqui que foi lá exatamente, tá? Olha lá, 200% foi exatamente, o mercado cansou e voltou para baixo, tá bom, gente? Então, ó, para que foi utilizado isso aqui? O Fibonacci, o Elliott, tá? Quem criou as ondas de Elliott, usou o Fibonacci para medir as ondas dele, tá? As ondas de Elliott lá do sistema que ele criou das ondas 1, 2, 3, 4, 5, ABC. Que isso mais para frente eu vou fazer uma aula para vocês só de ondas de Elliott, que é muito legal, tá? Mas olha, Fibonacci vocês vão utilizar para medir o descanso da bandeira. E qual é o descanso da bandeira que eu falei para vocês? 38.2. Então é o primeiro canal de Fibonacci. Se você puxou aqui o Fibonacci, vamos colocar aqui, puxei aqui o Fibonacci, vamos colocar as linhas, aqui vai ser a primeira linha, aqui vai ser a segunda linha e aqui vamos supor a terceira linha. A sua bandeira, a bandeira saudável, a bandeira que você vai operar, só vai ser o descanso até o primeiro canal. Então o ativo vai vir descansar até o primeiro canal e ele já vai ter que romper aqui para replicar o mastro. Então isso aqui foi uma bandeira perfeita, tá, para vocês operarem. Vocês podem perceber que foi uma bandeira perfeita e nós vamos usar isso aqui ainda de exemplo, tá? Então vamos lá voltar para os nossos slides. E gente, passei para vocês sobre o Fibonacci, mas agora vocês vão utilizar mais uma coisa para acrescentar no setup de vocês. Como eu falei para vocês, vamos voltar aqui. Nosso terceiro critério é o volume forte no mastro e contido no descanso. Então agora nós vamos começar a falar de volume. Volume é um indicador, tá? Ele se chama volume financeiro lá no gráfico e você pode utilizar ele para ver o volume negociado ali naquele período que se colocou ali no gráfico, tá? Então o volume, geralmente ele confirma a tendência, como por exemplo uma tendência de alta, aumentando quando os preços sobem, diminuindo quando os preços caem. Você também pode utilizar uma média móvel para utilizar.
Ou seja, além de você colocar o indicador de volume, você pode colocar um indicador de média móvel dentro do volume para te auxiliar, para você saber se aquele volume realmente foi alto ou se foi um volume contido ali, tá? Então, você vai utilizar o volume financeiro para medir, para ver se o seu descanso da bandeira foi saudável. Isso em junção com o Fibonacci vai ser perfeito, tá? Então, olha, como que funciona o volume na bandeira? Forte volume a favor da tendência no mastro e volume contido no descanso. O que quer dizer? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Se a gente tem uma bandeira aqui, nós temos uma bandeira de alta e uma bandeira de baixa, nós temos que ter um forte volume, deixa eu desenhar aqui as barrinhas de volume, um forte volume a favor da tendência. Por quê? Porque bandeira você vai utilizar em continuidade de tendência, é uma figura de continuidade. Então não opere bandeira na reversão, porque a maioria vai dar errado, tá bom? Então volume crescente ou volume forte na impulsão a favor da tendência, ou seja, uma bandeira de alta, volume crescente, comprador. E um volume decrescente ou um volume contido em relação às barras anteriores no descanso. Então esse aqui é o padrão de volume dentro da bandeira. Se você olhar uma bandeira, descanso Fibonacci, volume correto, cara, entra. Tá corretíssimo. Se estiver seguindo seu gerenciamento e plano de trade, entra. Vamos lá, mesma coisa acontece aqui. Volume a favor da tendência, aqui no mastro, alto. No descanso, volume contido, tá, gente? Volume contido em relação às barras anteriores, tá? E vocês vão perceber que quando rompe a bandeira, ainda vou ensinar para vocês os pontos de entrada de vocês na bandeira. Quando rompe a bandeira, nosso volume, acontece isso aqui com o volume, tá? Acontece isso aqui com o volume. Quando rompe a bandeira aqui para baixo, acontece isso aqui com o volume. Isso aqui é o padrão de volume que acontece na bandeira, tá? Então, olha aqui um exemplo para vocês que eu coloquei. Deixa eu dar zoom aqui, pode ser se vocês estiverem no celular não consiga ver. Aqui no mastro, vocês conseguem perceber que, ó, tendência de baixo, topos e fundos descendentes. Aconteceu o mastro, volume crescente, volume forte vendedor, volume forte a favor da tendência. Volume no descanso, contido em relação a essas barras anteriores. Olha o tamanho dessa barra aqui. Olha o tamanhozinho dessas outras barrinhas aqui no descanso. E olha quando rompeu. A lapada que deu esse volume, tá? Então, beleza, gente. Você pode perceber que não tem nenhuma complicação isso aqui, tá? Não tem nenhuma complicação. E como que vai ser o seu ponto de entrada nesse seu setup? Vamos lá. Você vai ter ordens para você poder entrar no setup. Primeiro, você vai ter que ver os critérios. Viu os critérios? Teve simetria. Teve descanso em Fibonacci. Primeiro canal só do Fibonacci, tá? Não deixa ir lá até o 50%, 61.8. Só até o primeiro canal. Depois, um volume forte no mastro e um volume contido no descanso. Beleza. Tem todos esses critérios, agora você vai saber onde é o seu ponto de entrada. Quando a gente olha uma bandeira, quando a gente analisa uma bandeira, como eu já falei para vocês, nós temos a região de mastro e a região de descanso. Esse descanso numa bandeira de alta é formado por uma LTB e a gente pode sim, após traçar essa LTB, traçar aqui uma paralela e formar um canal. Mas o que importa mesmo é a LTB, tá? Se vocês nem quiserem, nem precisa traçar essa outra linha aqui de baixo, tá? É só ali colocar para formar uma figura bonitinha ali, tá? Onde que é o seu ponto de entrada? Exatamente no rompimento dessa LTB. Então, aqui no rompimento, rompendo. Gente, formou simetria, formou descanso correto, formou volume. Você coloca a sua ordem ali. Você não vai esperar um candle romper para você colocar a sua ordem lá no fechamento desse candle, tá? Não, você não vai fazer isso. Você vai analisar a bandeira, viu todos os critérios? Pode colocar, porque 83% das vezes essa bandeira vai ser rompida, tá? E se você ficar esperando um candle aqui para querer mais assertividade na bandeira e você colocar a sua entrada aqui, o que vai acontecer? O seu stop vai ficar muito longe. Por quê? Porque o seu stop é aqui abaixo do descanso. Se o stop é muito longe, você já perdeu muita porcentagem do movimento, porque já teve um percentual muito grande ali que rompeu. Então, você não vai conseguir seguir um gerenciamento. E isso não é bom a longo prazo, tá? Se você quiser operar a longo prazo, é seguir gerenciamento. Então, o que você vai fazer? Vamos lá. Deu entrada aqui no rompimento, depois de todos os critérios, sua entrada é aqui. Stop, como eu já falei, abaixo do descanso.
Ou seja, às vezes vai vir um candle aqui, vamos supor que teve um doji aqui, teve um pavio. Coloca abaixo desse pavio, abaixo daquele fundo do descanso ali, tá? Beleza. Onde vai ser o seu alvo? Como eu falei, a bandeira ela vai replicar o mastro. Então, você pode utilizar a ferramenta de impulsão de Fibonacci, como eu já mostrei para vocês, para medir onde é que vai ser essa replicação de mastro. 100% dessa primeira movimentação. Então, o ativo vai vir aqui replicar esse mastro e lá em cima vai ser o seu alvo, o seu stop gain completo. Você pode sim fazer parciais, se às vezes tem alguma resistência ou alguma coisa que vai te impedir ali no meio do caminho. Mas, gente, 83% de assertividade é uma figura muito boa, tá? Então, depois que você viu todos os critérios, colocou os seus coisas lá, os seus pontos de entrada e stop, viu se está seguindo o seu gerenciamento, entra, que é beleza, tá? Vamos lá agora no gráfico para mostrar o passo a passo aqui para vocês. Vamos lá. Puxei Fibonacci. Ignorem aqui, tá? Esses valores aqui, porque aqui está invertido no meu. Depois eu tenho que modificar isso aqui, mas está invertido. Pronto, descansou até o primeiro canal. Beleza, descanso, tá muito bom. Beleza, vamos colocar o nosso indicador de volume. Vamos ver aqui. Podemos clicar com o botão direito na plataforma, novo indicador, volume, volume, nova linha, tá? Você tem que colocar na nova linha, concluído. Já tinha um indicador de volume aqui, então vou excluir esse aqui. Vamos lá, deixa eu excluir, remover, tranquilo. Vamos lá. Olha aqui o volume dessa bandeira. Vamos ver se estava bom o volume para a gente poder operar. Volume alto, volume alto. Vocês conseguem perceber que o volume comprador está muito maior do que o volume vendedor. Olha essas barrinhas de volume compradoras aqui. Essas barrinhas de volume comprador está muito maior do que as barrinhas de volume vendedor. Então, a gente consegue perceber aí uma força muito maior compradora no mastro do que uma força vendedora, tá? E vocês conseguem ver lá que no nosso descanso aqui, vamos contar aqui quantos candles, vamos ver se tem simetria. Aqui, vamos colocar aqui, ó, 35 candles. Isso aqui não tem simetria, tá, gente? Não tem simetria. 30 candles, ó, até aqui, 32 candles, que foi até onde aqui descansou ali, mais ou menos. 32 candles. Então você já poderia operar. 32 candles já poderia operar. Por quê? Porque você não vai ficar esperando um número exato. Se teve 30 candles de alta, você não vai esperar 30 candles de descanso, porque você vai perder oportunidades. Mas você vai ter que pegar um número perto. 32 é perto do que 35. Agora imagina, se eu tivesse 35 candles de alta aqui, e aí vem 10 candles de descanso. Isso está totalmente errado, tá, gente? Está totalmente errado. Então vamos lá. Mastro, descansou. Onde vai ser a nossa entrada? Aqui. Onde vai ser o nosso stop? Aqui. Nosso alvo. Replicar. Mastro. Beleza? Como a gente mede a replicação de mastro? Pega aqui linha de Fibonacci, projeção de Fibonacci. Pega lá do fundo. Coloca lá no topo. Coloca até aqui no descanso. 100%. Aqui é o nosso alvo. Tá bom, gente? Então não tem complicação. Isso aqui é muito simples, tá, gente? É simples. Vocês vão ver que é muito assertivo. Vocês também têm outros indicadores que vocês podem colocar. OBV, Volume Trends, que vai aumentar ainda mais essa assertividade do seu setup, tá? Mas, em base, é isso aqui tudo que eu passei para vocês. Beleza? Mas, olha, depois que você fez isso aqui tudo, o que você vai fazer? Para você entrar, isso aqui é hacks para vocês, tá? Antes de você entrar numa operação, você tem que ver isso aqui tudo, você tem que analisar isso aqui tudo. Você tem que ver qual que é a sua relação de risco-retorno. Se aqui é a sua entrada, aqui vai ser o seu stop. Onde é que vai ser o alvo? O seu alvo vai ser lá em cima. Caramba, vamos ver se vai dar 2 para 1? Vamos ver aqui, mais ou menos aqui no olho, 2 para 1, vamos lá. Deu 2 para 1, dá para ver mais ou menos aqui no olho. Dá 2 para 1 aí. Beleza, deu 2 para 1. Pelo menos 2 para 1 conseguiu um gerenciamento. Agora, tranquilo, vamos ver o nosso stop loss. Aqui vai ser o nosso ponto de entrada. O stop loss aqui vai ser de 6 pontos. 6 pontos cabe no bolso? Depende do seu plano de trade. Então, tudo isso você tem que analisar antes de entrar dentro de uma operação. Tá bom, gente? Então, esse aqui foi o nosso curso, tá, gente? Calma. Não acaba o vídeo ainda, não. Olha lá, gente. Esses slides aqui eu vou liberar lá dentro do grupo, para que se você quiser entrar dentro do grupo, se você ainda não tiver, link na descrição, tá aí o link do Instagram, tá todos os links aí para você, tá bom? Então vamos que vamos, gente. E avisar para vocês aqui
Lembra do treinamento que vocês me pediram bastante? Eu vou liberar esse treinamento para vocês, tá bom? Mas eu vou liberar no mês de novembro de 2020. Então fica ligado lá dentro do grupo e só quem estiver dentro do grupo vai ter a oportunidade de entrar e aprimorar todos os setups e descobrir setups bem mais assertivos com indicadores. Então vai ser um treinamento top, tá? Então continua aí até eu finalizar o vídeo. Então esse aqui foi o nosso curso que eu fiz para vocês sobre bandeira. Passei para vocês a Fibonacci, volume, padrões avançados. E esse aqui foi todo o curso, tá? Se você ainda não me segue lá no Instagram, @traderprobr, meu nome é Felipe, eu sou trader profissional que ensino vocês lá no Instagram e estou passando a ensinar aqui no YouTube, tá? Então, muito obrigado a todos vocês que assistiram até agora. E qual que é a missão de vocês agora? Vá para o gráfico, vá fazer replay de mercado, testar essa estratégia. Porque nenhuma estratégia vai ser boa se você não testar. Você tem que testar, fazer backtest de várias operações. Lembrando, não julgue uma estratégia por uma operação. Faça mais de 10, 20, 30, 50 operações para você julgar se essa estratégia está sendo assertiva para você ou não. Tá bom? Então foi esse aqui o nosso curso. Muito obrigado por todos vocês que assistiram até agora. Eu espero que vocês gostaram. E é isso aí, galera. Tamo junto, vamos que vamos. É só o começo.